Olá, amigos, concursantes da Embrapa. Vamos para a questão 37, em sequência à questão 36 que fizemos há pouco. Vamos seguir com a questão 37, que é geminada com a 36, né? Tem um enunciado comum, as duas. Então vamos lá para a 37, que é o assunto quartil e mediana, com dados agrupados em classes, como é o caso dessa questão. Então a 37 diz o seguinte: considerando que a mediana e o primeiro quartil da distribuição foram obtidos pelo método da interpolação linear, tem-se que a amplitude do intervalo, primeiro quartil até a mediana, o que eu preciso achar? A mediana para subtrair do primeiro quartil e ter amplitude ou distância da mediana para o primeiro quartil. E mesmo que o enunciado não falasse interpolação linear, nos vídeos anteriores a esse, eu falei para vocês que o melhor método é o da interpolação linear. Por quê? Como nós vimos, quando você tem agrupamento em classes, para achar mediana, quartis e percentis, você usa a fórmula ou usa a interpolação linear. Mas eu prefiro interpolação linear, porque você não precisa decorar nada, é puro raciocínio, só tem que saber um assunto lá do ensino fundamental chamado regra de 3, que é muito fácil, todo mundo sabe até hoje, mesmo os mais velhinhos que nem eu, né? Então, vamos para o enunciado da questão, que diz o seguinte: isso aqui, considerando tal, só que vamos usar, já sabe, nós precisamos do primeiro quartil e da mediana, mas usando essa tabela aqui. Essa tabela em que era dada as classes de salários e a frequência relativa. E na questão 36, caso você não tenha visto, veja então que nós fizemos uma álgebrazinha para descobrir o M igual a 5 e o N também igual a 5. E aí transformamos essas incógnitas em valor, né? Porque qual é a frequência relativa da primeira classe? 2 vezes 5, 10%, está aqui, por cento. 5 vezes 5, 25%. 4 vezes 5, 20%. E na questão anterior fomos até o final, mas não há necessidade. Por quê? Repare que se eu construir a coluna, essa aqui é a frequência, o Fzinho. A frequência acumulada crescente vai ser na primeira classe 10, na segunda classe 35, na terceira classe 55. Por que eu não precisaria continuar com essa achando essas frequências? Porque na terceira classe eu já terei 50% da distribuição. Então, na terceira classe, essa classe aqui é a classe da mediana. Porque eu tenho já 55%, até passei dos 50%, né? Mas os 50% estão contidos ali, nos 55%. Então, essa é a classe da mediana. E a classe do primeiro quartil? Claro que eu também tenho, né? Porque ele vem antes da mediana. Qual é a classe do quartil? Do primeiro quartil? É a segunda, isso, segunda classe. Por que a classe do primeiro quartil é segunda? Porque na classe do primeiro quartil eu só tenho 10% da distribuição. Na classe do segundo quartil, eu não só chego aos 25%, como até passo um pouco, vou até os 35%, já tenho 35% da distribuição. Então, os 25% estão dentro dessa classe, porque a primeira só vai até 10%, certo? Então, vamos calcular aqui mesmo. Depois eu passo para lá os valores que eu achar aqui, porque fica melhor observando a tabela. Para o Q1, método da interpolação. O que você faz na interpolação? Para uma amplitude, que nós chamamos de H, a amplitude de classe. Para uma amplitude de 1000, porque 1000, limite inferior 5, superior 5.500, inferior 4.500. A diferença dá 1000. E a amplitude é 1000 em todas as classes. É a mesma amplitude, né? Nesse caso dessa questão. Qual é a frequência que eu tenho para uma amplitude desse quartil, amplitude de 1000?
eu tenho 25 de frequência. Só que quando você soma 25 a 10, já passou dos 25 do quartil, né? Você só precisava de quanto para chegar no primeiro quartil se antes você tinha 10? Se no primeira classe você tinha só 10%, quanto que você precisava para chegar ao primeiro quartil, que é 25? Isso, 25 menos 10, 15, faltava 15. E qual vai ser a amplitude para esse 15? Por quê? A amplitude veja só, até aqui eu vou ter 25 de amplitude. Daqui a aqui eu tenho 25. Para ter 15%, o meu x é essa parte aqui, ó. Esse que é o meu x. É quanto eu preciso para chegar no valor do primeiro quartil. Qual a amplitude que eu preciso? Regrinha de 3. E aí a gente faz o processo da cruz, como eu já mostrei numa questão anterior. O x vai ser igual ao produto dos números riscados. Qual que eu risquei aqui? O 1000 e o 15. Qual o denominador? O que não foi riscado, que é o 25. E aí você pode simplificar o 1000 com 25, dá 40. 40 vezes 15, 600. É o valor do quartil? Não é. O valor do quartil tem que estar entre 3.500 e 4.500. E seja por fórmula ou por interpolação, também já falei isso. Seja por fórmula ou por interpolação, se o valor não der dentro daquele intervalo de classe, refaz os cálculos, porque está errado. Tá? Qual vai ser o valor do primeiro quartil? Eu tenho que somar quem? O limite inferior da classe, 3.500. Somando 3.500, agora sim, eu tenho o quartil, o primeiro quartil, 4.100. Posso até já colocar aqui na questão que essa amplitude, risquei sem querer aqui. Essa amplitude vai ser essa amplitude que eu vou chamar de A, será, vamos botar assim, MD menos Q1, mas o Q1 eu já tenho, 4.100. Vamos achar agora a mediana. A mediana quanto é? Ficou feio aqui e vai ficar apertado. Então, peraí. Amplitude igual. Mediana, vamos ver. Vamos voltar lá. Agora vamos fazer para a mediana. Por interpolação também. Veja bem, se quiser, se você é um fanático por fórmulas, pode fazer por fórmula que você vai achar o mesmo valor. Não tem como, a não ser que você erre. Se achar diferente o valor do primeiro quartil, é porque você errou, tá? Fazer a mediana com uma corzinha diferente só para ficar distinto ali, para ninguém confundir nada aí. Mediana. Para uma amplitude de 1000. Eu tenho uma frequência de quanto? Na classe da mediana, eu tenho 20 de frequência. Agora fala para mim, raciocina comigo, quanto que eu precisava para chegar na mediana? Você viu que aqui eu fiz 25, que era quanto eu precisava, 25 menos 10, achei 15. Aqui eu tinha 35 até o limite, até a classe anterior eu tinha 35. Quanto que eu vou precisar? Também vai ser 15, porque 50 menos 35, 50 menos 35 vai dar 15, certo? Antes dava 15 porque, peraí, era 10, era 25 menos 10, dava 15. Agora, 25 menos 10 dava 15. Agora é 50
50. 50 menos 35 vai dar 15. E aqui eu vou chamar de x. Então, esse valor aqui, aliás, vai estar mais próximo daqui, ó. Esse valor aqui vai ser a mediana. Repara que aqui eu tinha o Q1, ó. Aqui eu tinha o Q1 nesse ponto. Aqui eu vou ter a mediana. E esse valor aqui é justamente o meu x. Essa amplitude é o meu x. De quanto será essa amplitude? Vamos ver. X vai ser igual a 1000 vezes 15, só que agora o denominador é 20. O denominador é 20. E aí 1000 dividido por 20 fica fácil. Isso dá 50, certo? Corta um zero, 100 por 2 dá 50. Vezes 15, 750. É o valor da mediana? Não. O que falta? Tem que somar o limite inferior da classe. Quanto que é o limite inferior da classe? 4.500. 4.500 mais 750, 5.250. Repara que esse valor vai estar mais próximo aqui do limite superior. Né? Vai estar bem próximo do limite superior. Porque faltava, passou pouco aqui, passou só 5 do valor que eu queria. Passou só 5 em relação a 50, passou só 5. No outro, eu precisava chegar em 25 e foi até 35 no limite superior, passou 10. Então, nesse aqui está mais perto. Então, a mediana, 5.250. Então, mediana, 5.250. Fazendo essa subtração, vai dar 1.150. Que é a resposta da letra E. Ok? Está aqui. Calma lá. 37E. Ok? A 36 foi A, como a gente viu, né? Na questão anterior, dava 80. Se você não viu a resolução da questão 36, então veja, tá bom? Então, beleza. Fechamos mais uma questão e vai tentando as outras aí. Logo, logo a gente fecha 38, 39 e 40, tá? Beleza? Não esquecendo aí de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!